Olá, bonjour a quem assiste online, a quem está assistindo a transmissão depois gravada. Bom, prazer grande estar aqui com os nossos colegas da Campus France, do Escritório do Quebec em São Paulo, e na Aliança Francesa. Meu nome é Paula Pena, eu trabalho na diretoria executiva de Relações Internacionais da Unicamp, e eu estou aqui com parte do nosso time, com a Lucila, com a Letícia e com a Viviane. A gente vai ter 3 momentos na nossa palestra. Primeiro, com a apresentação dos France, e perguntas e respostas serão feitas durante a apresentação, conforme os palestrantes acharem mais interessante. Depois a apresentação do escritório de Quebec, perguntas e respostas durante a apresentação, e a apresentação da Aliança Francesa, fechando o show, com as perguntas e respostas também. As perguntas sobre mobilidade estudantil, as questões aqui da Unicamp em específico, elas serão encaminhadas para o e-mail dere.me, de mobilidade estudantil, @unicamp.br. Nós colocaremos no chat esse e-mail. Outra coisa importante é que os arquivos das apresentações serão compartilhados no nosso site, que é o www.internationaloffice.unicamp.br. Colocaremos no chat. E sem mais delongas, então, das apresentações. Em primeiro lugar, eu convido o meu colega Felipe Ramos. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês me escutam bem? Tá tudo perfeito? Então, acho que a gente pode começar. Bom, acho que quem estiver assistindo via YouTube ou outras plataformas, se puder ir compartilhando no chat as dúvidas, a gente vai tentando responder ao longo da apresentação. Não sei se vocês também puderem compartilhar de qual semestre vocês falam, né, o que vocês estudam, a gente vai acompanhando aqui e vai tentando direcionar um pouco melhor a apresentação, conforme o interesse de vocês. Bom, a Campus France Brasil é a agência oficial do governo francês de promoção aos estudos na França. É uma agência que está sob a cotutela do Ministério de Relações do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério de Ensino Superior e da Pesquisa. Está presente em mais de 120 países e é a ponte para as universidades francesas. Então, a gente está aqui como agência pública para ajudar vocês a concretizar esse sonho de estudar na França e mostrar um pouco as possibilidades que vocês têm. Acho que é uma coisa que, às vezes, quando a gente entra na faculdade, a gente não vê quais são os caminhos, como construir esse projeto. Então, a Campus France está aí como para ajudar um pouco essa ponte e desenhar um pouco esses caminhos. Bom, o que motiva as pessoas a querer estudar na França? Eu não sei quantos de vocês já estão convencidos sobre esse projeto, estão aí considerando essa ideia de estudar na França. Um dos fatores que mais atrai as pessoas e que, enfim, é mais conhecido, que acaba sendo o ponto de referência para as pessoas que vão fazer turismo ou vão estudar na França, a questão da produção artística, a produção cultural da França. Então, a França é muito conhecida pelos festivais, museus, cinema, arte. Mas, além disso, acho que principalmente para os estudantes que estão aí considerando os estudos na França, é uma das principais economias mundiais, a segunda maior economia da Europa, e tem muitas empresas que estão aqui no Brasil que são francesas e pensando muito nessa formação, no encaminhamento profissional, acredito que pode ser uma ótima alternativa. Acho que a gente tem, por exemplo, a L'Oréal, a Leroy Merlin, que a gente Leroy Merlin, que a gente é apelido de Leroy Merlin aqui no Brasil, Saint-Gobain, entre muitas outras empresas. E pensando nos estudos de fato, acho que o que acaba atraindo muitos estudantes, que acho que são pontos interessantes a considerar na hora de escolher a França como país de destino, o primeiro deles é o subsídio do governo francês, então as universidades francesas acabam sendo bem mais baratas que as universidades de outros países pelo subsídio e pelo apoio do governo francês para os estudos. E acho que no caso da Unicamp, de universidades que firmam um acordo com universidades francesas, vocês acabam muitas vezes não tendo que pagar nada para a universidade, então isso acaba sendo um grande atrativo.
A possibilidade de auxílio moradia, então, conforme vocês estiverem estudando na França, existe a possibilidade de vocês terem um retorno da CAF, de apoiar no aluguel de vocês, de ter um certo reembolso dos gastos com aluguel, possibilidade de ter descontos em produtos e serviços, estarem inscritos no sistema público de saúde, que permite reembolso dos gastos de saúde de vocês ao longo da estadia, transportes pelo preço de passes estudantis, a possibilidade de trabalhar durante os estudos sem precisar mudar a categoria de visto, isso ajuda bastante, principalmente para quem vai sem bolsa, e a possibilidade de se alimentar nos restaurantes universitários, então por um preço bem bacana. Então, se eu não me engano, o restaurante universitário da França é de 3,30 euros, e se você, por exemplo, cumpre alguns requisitos sociais, você pode pedir para o Cruz de pagar, inclusive, 1 euro pela refeição. Então, isso acaba ajudando bastante e tornando os custos bem menos onerosos. Bom, acho que outro ponto que vale a pena ressaltar é que a França possui uma grande excelência no ensino e na pesquisa e acaba recebendo muitos estudantes internacionais. A título de curiosidade, 12% dos estudantes na França são estrangeiros, e quando a gente olha faz o recorte de doutorado, a taxa é ainda maior. Então, 42% dos doutorandos são estrangeiros. E desde 2019, a França tem estabelecido e desenhado essa política chamada Bienvenue en France, que é uma política de acolhimento para os estudantes estrangeiros. Então, na hora de escolher uma universidade para estudar, vale a pena dar uma considerada se a universidade possui esse selo, porque acho que existe bem mais chances dela ter um departamento de relações internacionais para ajudar vocês nesse processo de chegada, de acolhimento de estudos na França, mais possibilidade de bolsas de estudo, inclusive de ofertas de curso em inglês, porque é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Claro que é muito interessante ir para a França estudar uma formação em francês, mas existe a possibilidade também de cursos em inglês, ou cursos 50% em francês, 50% em inglês. Bom, e como que a gente apoia vocês nesse processo de decisão, de construção de um projeto de estudos, de candidatura? Então, a Campus França, ela tem a plataforma online para vocês fazerem a candidatura. Caso após a formação na Unicamp vocês queiram fazer um mestrado na França, vocês podem se candidatar nas universidades conectadas via Campus França. Além disso, vocês podem tirar dúvidas com a gente sempre que vocês quiserem, via caixa de mensagens da nossa plataforma, via e-mail. Podem agendar uma sessão de orientação conosco também para entender qual que é o melhor projeto de estudos, quais são as possibilidades na área que vocês estudam. Então, como eu comentei, a gente é uma agência pública para ajudar vocês nesse desenho, nesse acompanhamento de construção do projeto de estudar na França. E, bom, acho que pontos importantes de conhecer das diferenças do ensino superior. Aqui no Brasil, a gente está acostumado ao entrar na graduação, não sei de qual semestre vocês são também, a gente faz o vestibular, entra numa graduação de 3, 4, 5 anos, a maior parte de 4 ou 5 anos, termina a graduação, faz um mestrado e faz um doutorado. Na França, a graduação deles, a chamada licence, é um pouco mais curta, é uma graduação de 3 anos, mas com uma carga horária bastante intensa. Então, a maior parte das graduações na França tem carga horária integral, e depois dessa licença, quem acaba ingressando no mestrado, o primeiro ano acaba sendo mais generalista, para o segundo ano um pouco mais especializado. O mestrado dura 2 anos também, e uma possibilidade que acaba acontecendo são pessoas que acabam fazendo graduações de 4 ou graduações de 5 anos, de se candidatar diretamente para o segundo ano do mestrado, que acaba sendo muito interessante, porque depois de 1 ano na França, você tem a possibilidade de obter o seu título de master, o título de mestrado na França. Bom, uma outra diferença importante para vocês considerarem é para onde... qual universidade eu vou escolher, como mapear um pouco o lugar que eu quero estudar. E existem 2 grandes grupos de instituições de ensino superior na França. As universités, que são principalmente as universidades públicas. Então, se tiver o nome université, já se entende que é uma universidade pública, exceto as universités católicas, que seria o equivalente das PUCs aqui no Brasil, que são privadas, e as universidades são mais padronizadas nas formações que elas oferecem. Então, vão ter um pouco esse esquema de licença, master, doutorat, seguindo essa sequência de anos. Já outra opção que acaba sendo bastante interessante, principalmente para os estudantes de engenharia, de administração, são as écoles, as grandes écoles. Podem ser estabelecimentos públicos ou privados,
bastante, 25% dos estudantes internacionais acabam indo para as écoles, e os cursos eles têm uma duração um pouco diferente. Então, os cursos eles podem ter duração de 5 anos e, por exemplo, no caso da engenharia, os 2 primeiros anos às vezes não são nem na universidade francesa. Eles fazem 2 anos de classes preparatórias, que são aulas bastante intensas de matemática, física, química, passam um concurso, uma espécie de segundo vestibular, porque antes eles fazem o baccalaureat, para entrar nas escolas de engenharia. E muita gente das engenharias, da Unicamp, eu vejo que vai para as écoles de engenharia, de comércio, fazer os anos de engenharia, ou o primeiro, segundo ano, o segundo, terceiro ano, porque somando os 2 anos de classe preparatória, mais os 3 anos de engenharia, dá esses 5 anos. E as écoles acabam oferecendo também mais cursos em inglês. E agora, chegando um pouco na parte interessante de candidaturas, o que dá para fazer? Assim, tenho interesse de estudar na França, quais são as possibilidades para mim, estudante de graduação, de mestrado, de doutorado? Bom, para graduação, existem 3 opções principais. Vocês podem fazer ou a graduação completa, então começar a graduação do zero na França, que tem esse nome de licença ou bachelor, transferir a graduação, então entrar diretamente no segundo ano da graduação, no terceiro ano da graduação, e esses 2 primeiros casos, a candidatura geralmente ali é Campus França, nas instituições conectadas, nas principais universidades públicas, e existe um projeto muito interessante que é a possibilidade de intercâmbio acadêmico. Então, vocês estão aqui no Brasil fazendo uma graduação e, por causa de um acordo de cooperação estabelecido entre a Universidade Brasileira e a Universidade Francesa, vocês podem ir para lá, fazer um período de estudos, seja alguns meses, seja alguns anos, no caso dos programas de duplo diploma. Nos casos do duplo diploma, ainda mais interessante, porque tem a possibilidade de ter o diploma da Universidade Francesa também. E o importante desses acordos de cooperação é a isenção das taxas de escolaridade e diversos outros benefícios que vocês têm acesso. Que aí eu comento um pouquinho já, e depois o pessoal da Unicamp pode tirar as dúvidas em relação ao processo. Mestrado, imagina, depois de terminada, ou gostou muito da experiência de intercâmbio acadêmico, ou quer ter uma experiência de mobilidade na França, o mestrado, vocês podem se candidatar para fazer o mestrado completo na França, esses 2 anos, que a gente chama de M1 e M2, ou, dependendo da graduação de vocês aqui no Brasil, se for uma graduação de 4 ou 5 anos, vocês podem se candidatar diretamente ao M2, que é o segundo ano do mestrado. Doutorado, vocês têm a possibilidade de fazer o doutorado pleno, que aí a seleção é diretamente com as escolas doutorais, aí não passa com a gente da Campus França, vocês selecionam o orientador, o grupo de pesquisa e se candidatam diretamente, mas também tem a possibilidade, se vocês já estão fazendo algum doutorado aqui no Brasil, estão pensando em começar o doutorado de vocês, de fazer um doutorado em cotutela, onde vocês defendem a tese nas 2 universidades, na brasileira e na francesa, ou de fazer um doutorado sanduíche, que é um período de pesquisa ali na França. Eu recomendo depois também, para quem tiver interesse, para quem for do doutorado, se aproximar da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que tem bastante informação no sentido. Mas sobre intercâmbio acadêmico, sobre as possibilidades dos estudantes da Unicamp de estudar. Aqui eu selecionei algumas universidades com acordos de cooperação, que acho que vale a pena conhecer. Então, tem muitas escolas de engenharia, mas depois vale a pena entrar no site de convênios da Unicamp. E acho que o mais interessante é entrar no site da própria Diretoria de Relações Internacionais, do DEIRE, e na parte de editais vocês conseguem também entender um pouquinho mais quais são os pré-requisitos, o que eu preciso ir atrás para me candidatar. E, claro, direcionar os contatos, porque geralmente quando é um intercâmbio acadêmico, quando existe um acordo de cooperação, é a própria Unicamp, junto com a Universidade Francesa, que vai fazer essa seleção dos estudantes. E o passo a passo, mais ou menos para vocês terem ideia, primeiro vocês selecionam o edital, geralmente nos editais que eu vi aberto da Unicamp, mas vai variar de acordo, vai variar de universidade. Vocês se candidatam a partir do 6º, do 8º semestre, que é ótimo, porque aí se vocês, quem está nos semestres mais iniciais, já vai preparando o nível de francês, já vai preparando os pré-requisitos desde então, para se candidatar mais ou menos nessa época. Vocês preparam a documentação e fazem o teste de proficiência. Acho que o teste de proficiência, às vezes ele é exigido no edital, às vezes não é, mas a gente sempre recomenda fazer, depois, para quem acompanha a apresentação até o fim, porque o pessoal da Aliança Francesa vai explicar um pouco melhor como funciona, e a realização do teste de proficiência pode ser interessante até mesmo para vocês se candidatarem às bolsas. No caso da Bolsa Braftec, ela tem exigido o nível B1, né? Então é certificado por um teste oficial. Então é muito importante que vocês considerem também a realização de um teste de proficiência.
vocês submetem a candidatura de vocês no próprio portal da Unicamp, fazem uma entrevista, se necessário, a depender do edital de seleção, aguardam as respostas da universidade e tiram o visto de estudante, que aí vocês têm uma etapa bem simples com a Campus França aqui, antes de ir no consulado fazer a solicitação de visto de vocês. Mas, basicamente, é esse o processo de candidatura. Para a parte de graduação completa, transferência ou fazer um mestrado na França, vai seguir mais ou menos essa mesma lógica, essa mesma linha do tempo. Então, o primeiro passo é encontrar a formação, e no nosso site da Campus França vocês têm alguns catálogos para ajudar vocês nessa busca, preparar a documentação e fazer o teste de proficiência. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor já a documentação necessária, criar e preencher o dossiê de vocês, fazer uma entrevista no Campus França ou uma aliança francesa para avaliar o nível de linguística de vocês, por que vocês escolheram as formações que vocês escolheram na cesta de curso. Acho que vale a pena também dizer que na cesta de curso de vocês, quando vocês depositam um dossiê de candidatura, vocês podem, no caso de mestrado, escolherem até 7 universidades para se candidatar. Acaba sendo bem interessante. Aguardam as respostas das universidades e tiram o visto de estudante na sequência. E, bom, aí como eu comentei, depois vale a pena para quem tiver interesse de entender um pouco mais as possibilidades de graduação, mestrado na França, olhar o catálogo da Campus França no nosso site. A gente tem tanto catálogo de graduação, mestrado, mas também de cursos de curta duração, de cursos ministrados em inglês e de escolas privadas mais especializadas na área de artes. E para se candidatar, nesse dossiê de candidatura, vocês vão precisar apresentar um comprovante de acesso ou de estudos realizados no Brasil. Então, se vocês estão se candidatando no mestrado, vocês apresentam um diploma, histórico escolar completo da graduação. E se vocês estão se candidatando para uma transferência da graduação ou para começar uma nova graduação, basta o histórico do ensino médio, certificado de conclusão e algum comprovante de acesso ao ensino superior. Apresentar o nível de francês. A maior parte das universidades francesas acaba pedindo o nível B2 para vocês estudarem na França em francês, e ele pode ser certificado por um TCF, por um DELF. Se essas siglas não dizem nada para vocês, esses nomes não dizem nada, a Aliança Francesa já vai explicar um pouquinho melhor da diferença dos exames, dos diplomas oficiais de certificação de língua francesa. Outros documentos que são importantes escrever bons textos de motivação, do porquê das escolhas das universidades, colocar um currículo redigido em francês mesmo, e também se vocês tiverem carta de recomendação, isso também no caso dos intercâmbios acadêmicos, pode ser que as universidades peçam para vocês cartas de recomendação, sempre vale a pena colocar, porque eu acho que isso é uma maneira da universidade que está ali te avaliando entender do porquê que você é um perfil interessante para estudar lá. Prazos para vocês já terem ideia. Quem está terminando a graduação já e quer se candidatar para um mestrado, ou nos outros casos de candidatura direta, sem o intermédio da Unicamp, as candidaturas começam agora em outubro, então dia 1º de outubro, vão até o fim do ano ou começo do ano, a depender do projeto de estudos de vocês, e a taxa de candidatura é de R$ 570. Para mestrado vocês podem escolher até 7 universidades, só tem algumas exceções no caso do pessoal de arquitetura e de quem está se candidatando para o primeiro ano de graduação. E, bom, custos de estudo, acho que é bastante importante. Quem tem o interesse de, enfim, continuar os estudos, fazer um mestrado, uma pós na França. No caso dos intercâmbios acadêmicos, o bom é que vocês vão estar isentos dessas taxas. Acho que é bom verificar no edital se vocês vão estar isentos, quanto vocês precisam pagar. Mas nas universidades públicas, o valor é mais ou menos tabelado. Então, se vocês têm dupla nacionalidade europeia, o valor para anos de estudo na graduação é de €170 por ano, para master é €243 por ano, e doutorado é padronizado para europeus e não europeus de €380 por ano. Para não europeus, o valor é fixo de €2.770 por ano no caso da graduação e €3.770 por ano no caso de master. Acho que a gente coloca esse valor por ano, às vezes pode assustar de primeiro ver, mas enfim, é o valor anual, não é mensal, é uma vez que você paga. E acho que também é muito importante falar desde então para vocês organizarem um orçamento, caso o plano de vocês seja fazer uma pós-graduação na França. Nas escolas privadas, o custo das unidades pode variar, e nas escolas de arquitetura e artes o valor é diferente, porque estão sob tutela de outro ministério na França. Bom, e para vocês também organizarem a ida de vocês, caso vocês não queiram me candidatar para a França, quero ter essa experiência na França,
em qual cidade, qual universidade eu quero estudar. Acho que é bom ter em mente assim que as cidades fora de Paris são mais baratas do que Paris. Paris é uma cidade bastante com custo mais elevado de vida. E aqui é umas ideias de orçamento, então mais ou menos 800 euros por mês fora de Paris e mais ou menos 1.200 euros por Paris. Mas vai variar muito do estilo de vida de vocês, dos gastos que vocês têm, geralmente. Bom, e acho que depois de falar de cursos é muito importante falar de bolsas de estudo, né? Quais são as possibilidades para o estudante de graduação, de pós-graduação, de doutorado de bolsas de estudo? Para ajudar vocês nessa busca, por mais que nós, Campus França e a agência do governo francês, a gente não conceda bolsas, a gente criou uma plataforma chamada Campus Bolsa, que ajuda vocês a mapearem os diversos editais que já tiveram em relação a bolsas existentes. E as bolsas, elas podem ser das mais diferentes instituições, do governo francês, do governo brasileiro, de empresas de regiões da França, ou mesmo de outras entidades. Então, vale a pena dar uma olhada no catálogo, verificar as bolsas voltadas para brasileiros, e também depois investigar quando que foi o último edital aberto, como que é o processo de seleção, porque geralmente vocês se candidatam para o intercâmbio, para a mobilidade, são aceitos ou em paralelo já se candidatam para a bolsa, ou depois do aceite começa a se candidatar para a bolsa. E algumas opções de bolsas para brasileiros. A primeira delas é a exoneração das taxas de anuidade. Então, quem estiver se candidatando direto, assim, sem o intermédio de uma universidade brasileira, existe a possibilidade de exoneração das taxas de anuidade. Então, verificar, talvez, o selo Bienvenue à France, daquela política de acolhimento de estudantes internacionais, verificar diretamente com a universidade se ela possibilita essa exoneração das taxas, então que os estudantes não europeus paguem o mesmo valor que os estudantes europeus, mas isso vai variar da universidade, enfim, da capacidade que ela tem de acolhimento. Outras bolsas interessantes são as bolsas da Embaixada da França no Brasil. Então, no último ano, a gente teve bolsas para programas de M2, então, para quem se candidatou para o segundo ano do mestrado, Bolsa Guatá para pessoas indígenas, tanto fazendo pesquisa de nível mestrado ou doutorado, a Bolsa Terre, voltada para o pessoal do doutorado, e as bolsas de doutorado em cotutela, para quem faz essa cotutela com da Universidade Brasileira, com a Universidade Francesa, tem essa possibilidade de uma bolsa da embaixada também. Um programa de excelências Eiffel, que é bolsas para master e para doutorado. Acho que o que muita gente às vezes não sabe, né? O pessoal da engenharia, por mais que a gente não entenda a engenharia como mestrado, o título de engenheiro na França, ele equivale a uma grade de master, uma grade de mestrado, por ter esses 5 anos de formação. Então, acontece, a gente acaba vendo com recorrência estudantes indo fazer duplo diploma ou indo fazer mobilidade durante a graduação, com a possibilidade de conseguir a Bolsa Eiffel, porque no fim dos 5 anos na França, vocês vão ter um diploma que é equivalente a um diploma de mestrado. Então, acho que isso é bastante interessante considerar. E quem for das outras áreas também, estiver fazendo mestrado ou doutorado, pode se candidatar a Eiffel, e vale dizer também que a candidatura da Eiffel não é feita pelo estudante. Vocês indicam interesse para a Universidade Francesa, e a Universidade Francesa que encaminha a candidatura de vocês para a Campus França de Paris. Outra possibilidade é verificar se a instituição que vocês têm interesse de estudar fornece bolsas. Existem bolsas das próprias universidades francesas também para apoiar a mobilidade de vocês. Existem bolsas locais e regionais de regiões na França, que também pode ser um critério na hora de selecionar onde vocês pretendem consolidar esse projeto de estudos. E acho que aqui é onde a gente acaba vendo bastante gente da Unicamp com essas bolsas, as bolsas do governo brasileiro. A gente tem a Bolsa Braftec, que é para o pessoal da engenharia, Bolsa Brafagri, para o pessoal de agronomia, veterinária e áreas correlatas, e as bolsas Print, PDSE, CAFES, COFECUB para o pessoal do doutorado, tanto doutorado sanduíche, doutorados em cotutela. A gente acaba vendo estudantes que conseguem essas bolsas para financiar os estudos e ajudam bastante. Bom, tentei ser bastante breve aqui, passar uma visita rápida por todos os pontos. Não sei se vocês têm dúvidas, mas senão a gente pode encaminhar para a próxima apresentação.
Olá, só gostaria de saber se tem alguma pergunta para o Felipe. Se tiver, por favor, coloquem no chat. Enquanto isso, eu só gostaria de frisar que todas as informações que estão sendo dadas aqui são informações atualizadas para agora, né, para esse momento. Então, caso você esteja vendo isso muito tempo depois do que a gente está transmitindo, entre em contato, Isso. olhe no site, as inscrições que estão aqui. A outra coisa é que quando houver abertura de editais aqui na DERE, na Relações Internacionais da Unicamp, aí sim nós iremos administrar os editais, por isso, se são editais direto do Campus France ou do pessoal do escritório do Quebec, você entra em contato diretamente com eles. A outra coisa é, fazendo um merchan, ative o sininho da página, porque esse ano ainda, né, nesse semestre, prometem algumas palestras online. Então, que vocês possam estar inteirados das nossas palestras. Vou perguntar para a equipe, tem alguma questão no chat? Não. Bom, o Felipe colocou os contatos dele no final da apresentação, então, se você tiver alguma pergunta, você entra em contato com o Felipe. Felipe, muito obrigada, foi muito interessante sua apresentação. Obrigado, pessoal. Aí podem entrar em contato sempre que precisarem também, tanto nos e-mails, agendar uma sessão de orientação também, a gente está sempre à disposição. Bom, então eu gostaria de convidar agora o meu colega do escritório do Quebec, em São Paulo, Frederico Chagas. Frederico, muito bom te receber aqui. Fique à vontade agora. Obrigado, Paulo. Obrigado. Queria primeiro agradecer, né, a Unicamp por ter aberto as portas virtualmente para a gente. É sempre um prazer falar com vocês, falar com os estudantes. Enfim, a gente já teve uma primeira vez presencial também, em março desse ano. E agradecer também a parceria com a Aliança Francesa, desde já, e também com a Campus France, que a gente está sempre fazendo eventos juntos no Brasil inteiro. Mas, sem mais delongas, eu vou falar um pouco sobre o Quebec. A gente começa sempre a falar, a apresentar um pouco sobre o Quebec, porque as pessoas normalmente não conhecem. O Quebec é uma província do Canadá, então a gente atravessa o oceano, a gente sai da França, a gente atravessou o Oceano Atlântico, e estamos agora no Canadá, no Quebec. Tem ali no leste a maior província do Canadá, a maior das 10 províncias canadenses, tem mais ou menos 8,5 milhões de habitantes, é mais ou menos o tamanho do Amazonas, 7 vezes o tamanho de São Paulo e 3 vezes o tamanho da França. Então aí você já vem um primeiro problema, que é por isso que a gente conversa um pouco sobre o recrutamento de estudantes internacionais e também o recrutamento de trabalhadores internacionais. É um território muito grande, 7 vezes o tamanho de São Paulo, com uma população menor do que a cidade de São Paulo. Então, São Paulo, enquanto estado, tem mais ou menos 42 milhões de habitantes, e o Quebec, que é 7 vezes maior, tem 8,5 milhões de habitantes. Então, aí vocês já começam a ver um dos problemas que a gente vai conversar aqui rapidinho. Quando a gente pensa em Canadá, a gente pensa no Quebec, o que vem na cabeça primeiro é o frio. Existe realmente, as temperaturas podem chegar a menos 30 graus em janeiro, ali no auge do inverno, mas as temperaturas também chegam a 30, 40 graus durante o verão. Então, é um território com as estações bem definidas, né? Então, a gente estava lá numa formação em junho desse ano, e eu, que sou carioca, vocês vão perceber mais pelo meu sotaque daqui a pouco, eu senti muito calor em Montreal, porque realmente estava muito quente, era verão, né? Já era começo de verão, e a temperatura estava batendo 30, 35 graus. Então, é um território que tem de tudo, né? Não só o inverno. Então, aí algumas coisas que vão guiar um pouquinho essa primeira parte da apresentação é falar do francês, da diversidade, da cultura e da qualidade de vida. Então, a primeira coisa, o Quebec é uma nação francófona. É uma nação que foi colonizada pela França e que até hoje continua falando francês. Então, é a maior nação francófona na América do Norte, é o único idioma oficial, é realmente como
tá envolto, né, de pessoas que falam inglês. O Quebec tem muita vontade, ele protege muito o francês e a francofonia no território, então por isso que é o único idioma oficial do Quebec. No Quebec tem algumas autonomias diferentes, o Canadá em si, né, o país tem algumas autonomias diferentes para as províncias, diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Então, um deles é para escolher as suas línguas oficiais. 8 províncias são só em inglês. Uma província, que é o Nouveau-Brunswick, ou New Brunswick, que são as duas línguas, né, o inglês e o francês, e o Quebec é só francês, é a única província que é apenas o francês. Inclusive, isso também permite que o Quebec, essa autonomia, permite que o Quebec tenha uma rede diplomática no mundo inteiro, são mais de 35 escritórios ao redor do mundo, em 19 países, e aqui no Brasil a gente está desde 2008, inclusive, fazendo exatamente a promoção do Quebec, seja via estudo, seja via trabalho, seja via investimentos e negócios, enfim, toda ação diplomática nesse sentido. Então, 80% da população já é francófona, então nasce falando francês, e 95% da população fala francês. Lógico, esses 5% existem comunidades anglófonas que falam inglês dentro do Quebec, ainda existe, não é todo mundo que aprende o francês, inclusive também dentro desses 5% tem comunidades originárias, né? Então, os povos originários do Quebec que ainda estão lá e que não falam francês, falam as suas línguas originárias. A diversidade é uma sociedade, o Quebec é uma sociedade extremamente aberta à imigração, já recebe imigrantes há muito tempo, recebe estudantes, recebe trabalhadores há muito tempo, desde os anos 70, 80, então já hoje por volta de 14% dos quebequenses nasceram fora do Canadá, é a província com mais pessoas trilíngues, porque você acaba, por exemplo, um brasileiro quando vai, seja para estudo, seja para trabalho, a gente normalmente aprende, depois do português, a gente aprende normalmente o inglês, e depois que a gente vai aprender o francês, normalmente é a terceira, quarta língua das pessoas aqui no Brasil. Então, aí já mostra o quanto as pessoas sabem mais de uma língua, sabem mais do que 2 línguas, na verdade, no Quebec. Em Montreal já tem mais de 120 comunidades culturais, então tem uma comunidade enorme brasileira, seja de estudantes nas diversas universidades que tem em Montreal, seja nas empresas, no trabalho, enfim, no dia a dia. Você encontra e esbarra com muitos brasileiros, não é difícil escutar o português nas ruas de Montreal hoje em dia. E aí, mostrando rapidinho para vocês um pouco da cultura do Quebec, eu botei só algumas coisas aqui que já estão enraizado na nossa sociedade, né? Na sociedade brasileira também. Então, primeiro ali o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil não é francês, o nome é em francês, todo mundo já liga logo na França, mas o Cirque du Soleil não é francês, ele nasceu numa cidade pequenininha ali de Montreal, tem a sede hoje em Montreal, tem inclusive um evento, né? Esqueci o nome agora, mas um espetáculo que está sempre lá, então ele é residente na cidade de Montreal, inclusive também uma atração turística da cidade. Do lado é o Maple Syrup, eu não sei se vocês conhecem, o Maple Syrup que a gente vê nos filmes norte-americanos, enfim, em francês, no Quebec, chama Sirop d'érable, e o Canadá é o maior produtor de Maple Syrup do mundo, e o Quebec é o maior produtor dentro do Canadá, o que faz com que o Quebec seja o maior produtor do mundo de Maple Syrup, de Sirop d'érable. Depois disso, o filme Duna, não sei se vocês já assistiram, o filme Duna foi feito por um diretor quebecois, que também dirigiu Blade Runner 2049, se eu não me engano, e também alguns clipes, enfim, outros filmes em francês que ele dirigiu, então é realmente um blockbuster, né? Um diretor que é o Denis Lafayette, se eu não me engano, Villeneuve, desculpa. Ele tá fazendo vários blockbusters por aí, o Duna 2 que vai sair esse ano também vai ser com a direção dele ainda. O Assassin's Creed é feito por uma empresa francesa, a Ubisoft, mas a Ubisoft tem 4 a 5 escritórios no Quebec inteiro, em Montreal, na cidade de Quebec. Quebec é o nome da província e também da capital, então o nome da capital do Quebec é a cidade de Quebec. Então ali com a Ubisoft, o Assassin's Creed foi todo feito no Quebec, então é bem legal para vocês
Se vocês têm querem fazer alguma pós ou querem trabalhar alguma área de jogos digitais, TI, enfim, é uma área muito grande no Canadá e no Quebec em si. Depois ali a gente tem o The Last of Us. Na época que a gente fez essa apresentação era a série do momento, né? E que se vocês ficarem até o final, não só nessa série, mas em outras séries também, vocês vão ver que sempre tem, normalmente, a bandeirinha do Quebec no final dos créditos, né? Isso quer dizer que boa parte dos efeitos visuais foram feitos no Quebec. O Quebec já é um dos grandes polos de efeitos visuais, de VFX, no mundo hoje em dia, né? E por último ali, quem não conhece, a gente coloca sempre porque senão o pessoal de lá mata a gente, é a Céline Dion, a maior diva, a maior cantora do Quebec. A Céline Dion também não é americana, ela canta agora mais em inglês, mas ela nasceu ali também perto da cidade de Montreal, numa cidadezinha pequena ali perto. Começou cantando em francês, até hoje tem algumas músicas em francês, apesar da maior parte hoje em dia do repertório ser em inglês. E a qualidade de vida? Para quem pensa em ficar no Quebec, trabalhar no Quebec, existe muito um equilíbrio trabalho-família. A gente trabalha menos no Quebec, eles trabalham menos no Quebec, então a carga horária máxima por semana pela lei é de 40 horas, mas as empresas trabalham com 35, 37,5 horas de trabalho semanais. Então a gente sempre brinca que as pessoas têm que conseguir um hobby, têm que arranjar um hobby quando vai para o Quebec, porque você tem muito tempo livre, mais do que a gente tem aqui, até porque esses tempos de deslocamento que a gente tem, seja em Campinas, seja em São Paulo, de casa a trabalho, são tempos que não existem no Quebec, porque não tem esse trânsito inteiro que a gente tem aqui, e também não tem a malha de transporte também é muito bem pensada, exatamente para você não perder muito tempo dentro do transporte público. Além disso, é uma sociedade extremamente segura e acolhedora, recebe os imigrantes há muito tempo, e os índices de criminalidade não se comparam aos que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, agora nessa última viagem que eu comentei com vocês, que a gente estava lá, conversei com algumas amigas brasileiras que moram em Montreal, e elas falaram que para elas é normal voltar 3, 4 horas da manhã sozinha, andando na rua. É coisa que aqui no Brasil a gente não imagina, nem em cidade pequena, nem quanto mais em cidades maiores, como Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. É um custo de vida extremamente acessível, comparado às grandes cidades ali no Canadá em si, e também perto do Canadá, ali nos Estados Unidos. Então é muito mais barato você estudar ou você morar em Montreal do que morar em Vancouver, do que morar em Toronto, do que morar em Nova York, em Boston. Então é ainda um território que você consegue ter um custo de vida bem acessível. A saúde e a educação são públicas para todos os imigrantes. A educação é pública até o nível ali da universidade, né? E existem vários serviços aos imigrantes que são abertos seja para estudantes, seja para trabalhadores. E a sociedade, para terminar essa primeira parte, a sociedade ela tem uma pirâmide demográfica invertida, além de ter só 8,5 milhões de habitantes. Então, 1 em cada 5 pessoas já tem mais de 65 anos, a média de idade é de 42,7 anos já, e a taxa de desemprego está girando ali de 5,4, desculpa, e falta mão de obra. Falta mão de obra e falta estudante também nas universidades. As universidades estão vindo muito para o Brasil agora, inclusive. A Universidade de Montreal, a Universidade de Laval, várias universidades no Quebec estão vindo muito para o Brasil para recrutar estudantes, porque eles têm lugares, mas não tem gente para estudar nas universidades. Então, seja para programas de graduação, mestrado, doutorado, enfim. E aí, já entrando no estudo, que imagino que talvez seja o maior foco do pessoal que está aqui. Então, por que escolher o Quebec no sentido de estudo, né? Tem uma excelência em educação superior, as universidades do Quebec estão sempre ali nos rankings, bem posicionados nos rankings internacionais de qualidade em universidades, então tem uma das melhores universidades do mundo. É um ambiente extremamente intercultural, linguístico, estimulante, então como eu falei, tem aquelas todas as pessoas quase são trilíngues, então você consegue aprender uma nova língua, você consegue ter pessoas dentro da sua sala de aula que são de outros países do mundo, e aí você consegue ter esse intercâmbio também cultural, estando em só um país, né? Você tem a possibilidade de fazer os estudos em francês ou em inglês,
Eu vou mostrar para vocês, acho que no próximo slide, se eu não me engano, o mapa das universidades ali do Quebec. Vocês podem tirar uma foto, depois pegarem a apresentação com o Departamento de Relações Internacionais da Unicamp. Mas existem algumas universidades que são anglófonas dentro do Quebec. É uma alta qualidade de vida, como eu falei. As despesas de estudo e de manutenção são as mais competitivas da América do Norte. Existem oportunidades também de apoio financeiro e de bolsas, e também você pode trabalhar durante e após os estudos. Durante os estudos você só pode trabalhar em meio período, então 20 horas semanais no máximo, e durante as férias você pode trabalhar 40 horas semanais. E tem uma forte presença brasileira já, também na parte de estudantil, né? Então, um crescimento aí de 70% nos últimos anos, e é o 11º país em número de estrangeiros, é o maior país da América Latina representado, né, na rede, na graduação, no mestrado, doutorado, na rede estudantil do Quebec hoje em dia. Então, aqui estão todas as universidades do Quebec. Tem várias universidades, tem a rede de Université du Québec, que tem várias cidades, lógico. Exatamente como o Felipe falou da França, se você sai de Paris, as coisas são mais baratas. Então, se você sai de Montreal e da cidade de Quebec, que é a capital, até se você já sai de Montreal e vai para a cidade de Quebec, é muito mais barato, seja custo de vida, seja a universidade, se você for sem uma bolsa, sem um apoio financeiro. E tem oportunidades em todas as regiões do Quebec. Vocês podem ver aí as universidades, são 18 universidades. As 3 anglófonas estão ali embaixo, a Concordia, a McGill e a Bishop, só para vocês terem também na cabeça, né? A gente veio conversando um pouco sobre essa proteção da língua francesa. Então, agora, a partir de setembro desse ano, quem entra na universidade, quem entra no mestrado, por exemplo, ou doutorado no Quebec, quando você começa a fazer o doutorado e você termina, normalmente as pessoas têm um período para ficar, para trabalhar, enfim, ter uma experiência antes de retornar no país, ou continuar, se for a vontade da pessoa. Mas quem for estudar numa universidade anglófona, agora precisa provar que você sabe o francês depois desses 2 anos de estudo de mestrado, né? Esses 2 anos de estudo de mestrado no Quebec, você precisa provar que você já fala um francês de nível B2 para conseguir continuar, para ter essa permissão de você continuar há mais 2 anos morando no Quebec para trabalho, enfim. Então, é importante já começar os estudos de francês, se vocês não quiserem ir, mesmo se vocês não quiserem ir para uma universidade anglófona, seja uma dessas 3, se vocês não quiserem ir para uma universidade francófona, desculpa, se for uma dessas 3 que vocês querem ir, uma dessas 3 anglófonas, também é importante saber o francês. E bolsa de estudo, auxílio financeiro. Então, existem mais de 100 acordos interuniversitários e de cooperação entre o Quebec e o Brasil. Tem bolsas de faculdade, bolsas de admissão, bolsas de redação de teses. Então, é um pouco diferente no sentido do Quebec, por exemplo, para a França, para o trabalho que a Campus France faz. A gente não tem uma rede, como é uma província, a gente não tem uma rede nesse sentido de concentração de todas as bolsas que existem, de todas as oportunidades que aparecem. O que a gente sempre fala para as pessoas é de realmente entrar em cada universidade, lógico, separar ali 3, 4 cidades ou 2 cidades, enfim, o que você tem na cabeça, olhar as universidades que tem nessas cidades e procurar os programas que vocês gostariam de estudar. E dentro desses programas, vocês vão ver nas universidades que tem possibilidade de bolsas, de apoio financeiro. As bolsas no Canadá, no Quebec, são mais para você não pagar a universidade. Então, você consegue uma redução, às vezes, de 100% da sua taxa, mas, infelizmente, para custos de vida, normalmente, para mestrado, para graduação e mestrado, não existe, mas para doutorado já é diferente. Você tem uma bolsa do governo próprio do Quebec para você conseguir estudar e se dedicar ao doutorado. Então, vocês podem ver nesse sentido, é preciso ir de universidade a universidade, ver os critérios que elas têm. E aqui também, preciso ver com a Unicamp, com o Departamento de Relações Internacionais, os acordos que eles têm com as universidades do Quebec e quando que vai abrir esses editais de intercâmbio, caso vocês queiram fazer um intercâmbio durante a graduação. E, normalmente, como esse acordo é recíproco, né? Então, se você não paga a sua universidade aqui no Brasil, seja ela privada, seja pública, você também não paga a universidade no outro país, no Quebec. Então, aí precisa ver qual é o tipo de acordo que é feito com a Unicamp.
Você também pode participar em grupo de pesquisa, você recebe dinheiro para isso. Tem algumas oportunidades para você conseguir ajudar também no seu custo de vida, né? De novo, vamos ver a possibilidade de trabalho meio período, ou 40 horas semanais, então tempo integral durante as férias. Existe uma redução de taxas escolares em regiões do interior do Quebec, interior está entre aspas, porque são todas as regiões fora de Montreal. Então, até a cidade de Quebec entrou para essa redução de taxas. Essas reduções de taxas não é o governo que analisa o dossiê, que vê isso, o dinheiro, né, o orçamento foi todo enviado para as universidades, são elas que analisam, e esse pedido tem que ser feito diretamente às universidades, são elas que dão essas bolsas, né, entre aspas, para os alunos estrangeiros. Você pode trabalhar também como assistente de docência, pesquisa, diversos serviços dentro do campus. Existem outras oportunidades de bolsa que também são do governo brasileiro, ou do governo canadense, ou do governo do Quebec, enfim. Tem a ELAP, o Métier d'Avenir, que é para profissões mais técnicas, caso você queira se especializar em uma outra área mais técnica. Tem o BCI, PQE, o Fundo de Recherche, PBEEE, então vocês podem pesquisar um pouco mais, saber os critérios de entrada, como adentrar, como conseguir, né, essa bolsa, esse auxílio financeiro. E tem a francização, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que você pode estudar francês caso você vá para uma universidade anglófona ou para uma universidade francófona, você tem acesso a cursos de francês gratuitos, dados pelo governo no Quebec, para você se dedicar ao estudo do idioma e se integrar mais na sociedade como um todo. Aí trabalho, passando bem rápido também, se à vontade, se vocês já estão no final do período, não querem fazer um mestrado agora, final da graduação, desculpa, não querem fazer um mestrado agora, querem trabalhar um pouco no Brasil, depois ter uma oportunidade internacional, enfim. Isso é para essas pessoas que estão em final da universidade. Existem missões de recrutamento que o governo do Quebec faz aqui no Brasil, são vagas online, a gente coloca numa plataforma como se fosse o vagas.com, então você entra, vê a oferta, vê o que a oferta pede, vê quanto você vai ganhar, onde você vai morar, enfim, todas as informações estão lá, e você se candidata àquela oferta. São ofertas de emprego temporários, de 1 a 3 anos, geralmente são 2 a 3 anos. Depois desse tempo, você ou retorna para o Brasil, ou você tem que aplicar para um outro processo de residência, mas o seu visto ele é fechado com a empresa, você tem 3 anos para trabalhar naquela empresa. A participação é gratuita, não precisa de intermediário para participar, não tem nenhum limite de idade, só tem o mínimo de idade, que é 18 anos, e estar formado, né? Os direitos trabalhistas são o mesmo de um canadense, e o nível de francês vai depender das vagas. Lógico, se você sabe mais francês, você vai se destacar mais. E a empresa vai criar em todo o processo migratório, e você recebe um CAQ, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Quem vai estudar também recebe o CAQ, que é a imigração temporária. É como se fosse, entre muitas aspas, um visto do Quebec. O Quebec não dá visto porque é uma província, mas é como se fosse um visto do Quebec. Sem ele, você não pode tirar o seu visto canadense com o consulado do Canadá. E a gente vai ter agora uma edição da Journée Quebec, que a gente chama, né, Journée Quebec Brasil, em agosto de 2023. A gente vai ter vaga para, deixa eu ver se está aqui, tá, para TI, para engenharia, saúde, aeronáutica, fabricação. Então, todos que vocês, se já tem alguém aí que tem alguma vontade se tem vontade de ter essa oportunidade internacional no futuro e queira olhar, mapear como isso acontece com as vagas que normalmente abrem, porque as vagas normalmente se repetem, vocês podem dar uma olhada na plataforma. Quando abrir esse ano, deve abrir, desculpa, eu coloquei agosto, não é agosto, é novembro. Mas aí ela vai abrir a plataforma ali no final de setembro. E os serviços aos imigrantes, para terminar a apresentação, ninguém chega no Quebec desamparado. Então, um dos braços do Ministério do Ministério da Imigração, é o Acompanhement Quebec, que é encarregado, né, da integração dos imigrantes. Então, eles fazem um plano individualizado para cada imigrante, para ajudar na integração na sociedade. Então, onde você vai morar, onde você vai morar perto do seu trabalho, da sua universidade, onde você vai fazer seu francês, onde tem o mercado perto, onde eu vou colocar meus filhos na escola, caso tenha alguém que tenha filho já. Então, o governo ajuda nesse sentido, eles não vão lá e fazem, mas eles te dão um plano
para você seguir assim que você chega no Quebec, ou algumas outras coisas que você pode fazer antes. O Qualificação Quebec é outro braço do Ministério, para quem é de alguma profissão que precisa de reconhecimento de diploma, normalmente é engenharia, também enfermagem, algumas outras, arquitetura, enfim, algumas outras áreas. Você tem que entrar em contato com eles para saber o passo a passo de como reconhecer o seu diploma. Se você vai fazer um mestrado, um doutorado, você não precisa reconhecer o seu diploma, normalmente. Aí a universidade vai te dizer, mas normalmente você não precisa. Mas caso você vai trabalhar, vai ser preciso reconhecer o diploma. Inclusive, agora falando da francização, um outro braço do Ministério da Imigração também, que está dedicado a fazer as pessoas aprenderem o francês, seja antes de chegar no Quebec, seja dentro do Quebec já. Então, fora do Quebec, existem cursos do básico ao avançado para o titular do CAC, então isso é para quem passa por uma missão de recrutamento de trabalhadores aqui no Brasil. Então, a pessoa já vai começar a estudar francês aqui no Brasil ainda, do básico ao intermediário, normalmente é feito com uma aliança francesa, e do intermediário ao avançado é feito direto com o Ministério da Imigração, e para a enfermagem, que é todo com o Ministério da Imigração. No Quebec, quando você chega, que é aberto para todo mundo, seja imigrante, seja acompanhante do imigrante, seja estudante, todo mundo ali tem acesso a essa francização no Quebec. São cursos em universidades, CEGEPs, centros comunitários, escolas. O CEGEP é como se fosse uma escola técnica no Quebec, tá? São para todos os níveis, precisa ter 16 anos e morar no Quebec. Pode ser para estudante estrangeiro, cônjuge, o imigrante principal. Pode ser em tempo parcial, 4 a 12 horas, ou tempo integral, de 30 horas por semana. E você pode ganhar uma ajuda de custo para se dedicar aos estudos, que pode chegar até 25 dólares canadenses por dia. Ali deve chegar mais ou menos 200 dólares semanais, que chega a mais ou menos 1.000 e poucos dólares canadenses, né? Por mês, para você se dedicar aos estudos de francês. Além disso, se você tiver filho, tiver que deixar na creche, tem um reembolso de até 25 dólares também canadenses para deixar o filho na creche. E por último também, a gente tem um acordo, o governo do Quebec, o Ministério da Imigração tem acordo com diversas alianças francesas do mundo, inclusive com a Aliança Francesa de Campinas. O que acontece? Todo mundo que estuda na Aliança Francesa de Campinas e vai para o Quebec depois, seja para estudar ou seja para trabalhar, então são as duas vias, você tem uma possibilidade de reembolso dos seus estudos de até 1.800 dólares canadenses. Isso dá aí entre 6 a 7 mil reais hoje em dia na cotação, e precisa ver com a aliança o quanto isso cobre, mas você precisa ter feito o curso em uma escola de idiomas parceira do governo do Quebec, então a Aliança Francesa de Campinas, ter concluído o curso, então não pode se matricular e 3, 4 aulas e pedir o reembolso. Você tem que fazer realmente o curso inteiro. A aliança vai emitir um documento dizendo que você compareceu, que você se formou naquele nível, né, enfim, e adentrou e pode estar elegível, né, ao reembolso. Você precisa ter iniciado o curso até 2 anos antes da emissão do seu CAC. Então, às vezes, você vai falar, mas eu já faço, Fred, e aí, eu só vou daqui 2 anos. Você pode continuar os seus estudos na aliança e você pede do que você fizer daqui até 2 anos para frente. Então, não tem problema nenhum. Então, antes da obtenção do seu CAC, do Certificado de Aceitação do Quebec, que é por caso de estudo e de trabalho também. Ter no mínimo 16 anos no início do seu curso e residir no Quebec no momento do pedido de reembolso. Então, vocês só podem pedir esse processo de reembolso, começa aqui no Brasil, você pede a sua documentação para a Aliança Francesa, e lá no Quebec vocês enviam por carta para o Ministério da Imigração. É um pouco arcaico, a gente sabe, mas é exatamente para vocês provarem também que estão morando no Quebec. Vocês enviam por carta, o governo vai analisar a sua demanda e depois vai enviar o recurso para vocês por via transferência bancária, enfim, como vai ser feito lá no momento, como vocês tiverem concordarem como vai ser feito, mas é mais ou menos assim, precisa terminar o seu processo no Quebec, esse reembolso você só recebe quando você estiver no Quebec. Foi mais ou menos isso, eu passei muito rápido, pode ter coisas que ficaram para trás, mas se vocês têm alguma dúvida, me disponibilizo para responder vocês, a maior parte das coisas que eu souber. Ali também, se eu não souber responder vocês, ou se vocês não querem perguntar agora, vocês podem enviar para a gente nas nossas redes sociais.
Vocês podem ver ali em todas as nossas redes sociais, Quebec Brasil, ou o escritório do Quebec em São Paulo no LinkedIn. Vocês podem enviar, a gente responde todo mundo. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente recebe muita coisa, mas a gente responde todo mundo. E ali embaixo, eu acho que as nossas câmeras estão cortando, mas tem o nosso e-mail, que vocês podem mandar perguntas. A gente sempre pede para mandar as perguntas mais cabeludas, assim, que a gente às vezes não sabe muito bem, tem que enviar para o Quebec para descobrir. Vocês podem enviar também para a gente por e-mail, para que a gente responde todo mundo, tá bom? Obrigado, gente, novamente. E estou disponível se alguém tiver alguma questão já. Olá. Nossa, Frederico, muito obrigada. Foi ótima a apresentação. Teve uma pergunta no chat sobre se há oportunidades para o pessoal da filosofia. A gente perguntou para o Christian se essa era uma dúvida relativa ao Quebec, tá? Mas se você, como a gente não recebeu a resposta ainda, se você quiser só comentar um pouquinho sobre isso, por favor. Tá bom. Não, com certeza existem, principalmente para estudo, né? Para trabalho não é uma área que a gente normalmente traz para o Brasil, não é uma área que a gente recruta, porque as empresas só vêm no internacional quando elas estão exauridas no Canadá, quando elas não têm mais recursos no Canadá, então elas vêm para o internacional para recrutar, mas com certeza para estudo existem ótimas universidades no Quebec que tem o curso de filosofia, que tem já um plano de estudos, enfim, mestrado, doutorado, e depende do que a pessoa está procurando, mas sim existe, mesmo olhar os sites das universidades, existem universidades que já têm até sites em português, voltados para o Brasil, então a Universidade de Montreal, a Universidade de Montréal, ela tem todo um site em português já também, para os brasileiros, então é realmente procurar as informações nos sites daquelas universidades que eu passei, mas tem sim, com certeza. Tá, ótimo. Obrigada, viu? Só lembrando para quem está assistindo ao vídeo, para se atentar que essas informações passadas pelo colega Frederico são informações atualizadas no dia de hoje, né, 16 de agosto de 2023, e ative o sininho, porque a gente deve ter mais palestras, então, online ainda nesse semestre, tá bom? Bom, se surgir mais alguma pergunta, Frederico, a gente te encaminha, mas, de qualquer maneira, no final da palestra do Frederico, tem os e-mails. Já acabei de ver que entrou uma pergunta do Bruno. Se você puder responder, Frederico, tem alguma plataforma oficial que reúne todas as vagas disponíveis nas universidades do Quebec? Infelizmente, não existe. É uma plataforma, ainda estão desenvolvendo, né, pegando essa ideia, exatamente se inspirando também na Campus France em outros países que fazem no mesmo sentido, mas ainda não. Então, ainda é preciso ir de universidade em universidade, pegar, mapear, pelo menos não são tantas, são 18, então você consegue mapear pela cidade em que você quer morar, enfim, e procurar ali as informações dentro do site das próprias universidades. Teve uma pergunta também do Ricardo, para você também, Frederico. Bolsas de estudo para pesquisa durante o doutorado, cursando no Brasil, é buscar linhas de pesquisa para grupo de trabalho no Quebec? Eu acho que eu não entendi bem, você consegue... Eu também não entendi muito bem, mas vou tentar responder. Eu acho que existem vários grupos de pesquisa, de trabalho para doutorado. Você pode entrar em contato com as universidades e com os coordenadores dos cursos, desses grupos de trabalho, de pesquisa, porque são eles também que têm que aceitar você quando você chega no Quebec. Mas existem sim para doutorado, inclusive para doutorado, como eu comentei, existe essa ajuda do próprio governo. Então, normalmente, para o doutorado, é muito difícil que a pessoa tenha que, além de fazer o doutorado, trabalhar em outro lugar para conseguir custear ali a vida, para conseguir se manter no Quebec. Então, normalmente, o governo dá uma ajuda de custo também a mais, além da universidade, para você conseguir ficar ali no Quebec, se manter no Quebec.
Eu vou ler essa última pergunta da Luísa, e se houverem outras perguntas, eu peço que vocês enviem diretamente para a gente, para a Deri, que está no começo, derime@unicamp.br, ou para o contato do Frederico. Estou dizendo isso porque talvez não tenha aparecido bem o e-mail na apresentação do final do Frederico. Se o Frederico puder colocar no chat o contato de e-mail, por favor. Ricardo, é isso mesmo, buscar primeiro as universidades e os grupos de pesquisa. E a pergunta da Luísa é: olá, existe alguma modalidade de mestrado que tenha alternância entre estudos e trabalho, como tem na França, voltado para a inserção ao mercado de trabalho? Normalmente, a grade curricular no Quebec ela é muito intensa, eu diria. Então, como aqui no Brasil, os nossos mestrados têm uma grade curricular intensa, que às vezes você não consegue conciliar com o trabalho, normalmente é exatamente da mesma forma. Mas existe algumas algumas universidades têm cursos voltados para o mercado de trabalho. Então, ali vocês têm 6 meses a 1 ano de estágio dentro da grade do curso em si. Então, é preciso ver, eu sei que a Universidade de Laval tem, a Universidade de Montreal tem cursos nesse sentido. Então, é preciso ver com as universidades como fazer. Eu não tenho ciência, né, de oportunidades nesse sentido, como esse alternance que a França lançou, esse tipo de curso. Eu sei que tem alguns outros, mas por enquanto é só para cargo técnico, em que a pessoa faz os 2 anos de curso técnico, e depois desses 2 anos já tem um emprego garantido, já tem uma empresa que faz o sponsor, né, dessa pessoa no Quebec. Mas ainda para mestrado, para doutorado, para áreas de graduação mesmo, ainda não tenho conhecimento de nada nesse sentido. Mas tem essa parte mestrado profissional, que eles chamam, né, o mestrado acadêmico. Tá bom, Frederico. Olha, agradeço muito, né? Nós agradecemos aqui em nome da Deri, foi muito, muito interessante nessa palestra, muitas informações que nem eu mesma conhecia. Obrigado. Que bom, que bom. A gente vai passar agora, eu vou convidar a minha colega Dayana Belmont, que é diretora da Aliança Francesa de Campinas, e para que ela possa compartilhar algumas informações também muito importantes sobre a cultura francesa e sobre os cursos da Aliança Francesa. Dayana, seja bem-vinda. Bonjour a todos. Obrigada a Deri, né, por permitir esse momento que a língua francesa nos une. Obrigada aos colegas também do Quebec, da Campus France. A gente vai vou entrar no assunto do mundo da língua francesa e das culturas francófonas com alguns dados para vocês. Porque entrando numa graduação, seja na França ou no Quebec ou em outro país francófono, vocês estão entrando numa comunidade mundial que reúne 321 milhões de pessoas que falam francês, né? Sendo que a língua francesa hoje é a 5ª língua mais falada no mundo e a 4ª língua mais usada na internet. Esses dados foram compilados recentemente pelo Observatório da Francofonia, que a cada 2 anos reúne esses dados atualizados. Então, eles são bem fresquinhos e vocês têm assim, dessa forma, uma ideia da amplitude da língua francesa. Ela é falada nos 5 continentes. Em termos de alianças francesas, que é uma rede mundial de organizações, de associações sem fins lucrativos e de direito local, ela representa, essa rede, um grupo de 829 unidades espalhadas no mundo, em 135 países, né? E esse ano a gente estamos ainda comemorando 140 anos de aniversário no mundo. A primeira aliança foi fundada em 1883 e em Campinas já estamos aqui há 71 anos.
Esses dados também vêm da Fundação Aliança Francesa, que é a nossa casa-mãe, que fica em Paris. Bom, vocês entenderam que tanto para estudar na França ou no Quebec, vocês têm, muito provavelmente, a exigência de comprovar um nível de francês. Então, eu trouxe aqui as possibilidades, as certificações que vocês podem aplicar como estudantes ou como pessoa que queiram responder a algum tipo de edital. A primeira opção, então, é o DELF ou DALF. O DELF e o DALF são diplomas de estudo em língua francesa. Eles são diplomas válidos para a vida inteira. Eles vão do nível mais iniciante, A1 até o B2, para a questão do DELF, e C1, C2 para o DALF. Então, o DALF é um diploma mais aprofundado na língua francesa. Nós organizamos aqui na Aliança 2 sessões ao ano, então uma já aconteceu em junho desse ano e a próxima vai ser em novembro. Vai ser a última sessão do ano, então quem pretende atender, responder algum tipo de edital, por favor, fique atento às datas, porque depois será só ano que vem. As datas estão publicadas no site da Aliança, que eu coloquei embaixo, e também tem que estar atento às publicações dos resultados, que às vezes os prazos estão apertados e não dá tempo de receber o resultado antes de um prazo, de um edital. Então, o resultado assim, em 30 dias, a gente avisa vocês, mas o papel, o diploma em si chega em até 90 dias. Então, o DELF e o DALF seguem os critérios do Quadro Europeu Comum de Referências para as Línguas, e é por isso que a gente usa esses códigos de A1, A2, B1, B2, C1, C2, para definir os níveis. Eu vou falar um pouquinho depois desse slide o que a gente entende por esses níveis, né? E tem um outro exame, que é o TCF, que é o Teste de Connaissance du Français. Esse seria um grande teste de nível. Então, se no DELF e DALF vocês vão escolher o nível que vocês querem aplicar, o TCF é o contrário. Vocês vão vir fazer a prova aqui na Aliança Francesa e a FI, que é o órgão que aplica, que corrige as provas, vai aplicar um nível para vocês. Por isso que é um grande teste de nível, e que ele não é um diploma, ele é um certificado que é válido por 2 anos. Então, as provas escritas estão feitas aqui na Aliança Francesa, vocês têm um posto, é feito num computador, vocês vão fazer as partes de compreensão escrita, de compreensão oral e de expressão escrita também. E a produção oral é feita com uma professora da Aliança Francesa de Campinas, né? Então, sempre tem uma dupla avaliação aqui na Aliança e depois na França, no órgão competente, né? O resultado parcial do TCF sai na hora, e o resultado completo vocês têm acesso em até 10 dias. É comunicado também pela Aliança Francesa por e-mail. E esse TCF, ele tem uma validade de 2 anos. Então, eu acho que tem que fazer bem essa diferença entre o diploma, que é vitalício, que é o DELF e DALF, e o TCF, que é um certificado que vai determinar um nível de francês para vocês e que será válido por 2 anos, né? Então, quando a gente fala de provas oficiais de proficiência, vocês perceberam, né, que vai do A1 até o C2, e vocês precisam vir à Aliança Francesa, porque nós somos o único centro aqui na região de Campinas e em Campinas a aplicar as provas. Nossos professores são habilitados para aplicar as provas, nós somos habilitados pelo governo francês, e essa renovação ocorre a cada 5 anos para ficar sempre atualizados e ter justamente um nível de notação de correção justa com relação aos níveis e aos candidatos que estão apresentando as provas, né? Para quem quiser agendar, então, um TCF ou ter mais informações sobre as provas em geral, vocês podem mandar um e-mail para a Rita, através do e-mail que eu coloquei aqui, mediateca@fcampinas.com.br, ou pelo WhatsApp, que eu também coloquei aqui. Para ter um entendimento um pouquinho melhor do que é esse quadro europeu, eu acho que tem que voltar um pouquinho na história da construção europeia.
Então, no pós-guerra, quando a Europa estava se organizando para se reconstruir, ela pensou já na base uma construção, tanto administrativa, mas também com uma política linguística europeia. Eles queriam que todos os países da Europa pudessem se comunicar através de um quadro de referência. Então, o Conselho da Europa pediu a alguns profissionais e pesquisadores de criar esse guia, que hoje a gente chama de quadro europeu. Né? Esse guia, ele tem uma perspectiva muito acional. Então, ele entende que você que fala um idioma, o francês, o alemão ou o inglês, você seja não só uma pessoa que fala, mas também um ator social. Vocês viram que, por exemplo, vocês têm bastante acesso a benefícios quando vocês vão estudar para a França, ou a bolsa quando vocês vão estudar para o Quebec, né? E esses benefícios, quando a gente tem benefícios, a gente também tem algumas certas obrigações. A obrigação é de vocês se tornarem atores sociais, com responsabilidade. Vocês não só estão aprendendo um idioma, vocês estão aprendendo também comportamentos, entender a cultura do outro, como se comportar numa sociedade nova, né? Ou seja, ser um ator social. E esse guia, ele vai definir os critérios comuns, a base comum das habilidades esperadas para cada nível. Então, se, por exemplo, no nível A1, é esperado de uma pessoa que ele possa falar de si, do seu entorno, de se apresentar, os níveis B1 e B2, que geralmente são os níveis mais procurados, mais solicitados pelas universidades, sejam níveis já de um nível que exigem um nível de francês e de competências linguísticas e socioculturais maior. Por exemplo, um B1 é esperado de um estudante, um acadêmico, que ele sabe fazer relatos, discurso indireto. Para o nível B2, por exemplo, uma universidade vai entender que o aluno, falando francês, já tem uma capacidade argumentativa coerente e lógica na construção de suas ideias. E assim por diante, para cada nível tem seus critérios. E é por isso que eu gosto de frisar essa questão, porque nós somos responsáveis também do que a gente fala, de como a gente se comporta nessas sociedades que também querem nos acolher, né? E como isso se traduz, eu trouxe aqui o esquema da Aliança Francesa, de como é que é a divisão, como que é essa evolução, essa progressão de níveis, né? Então, por exemplo, o nível A1, vocês vão ver que nós subdividimos ele em dois níveis. O A1 se torna o A1.1 e o A1.2. O A2, A2.1, A2.2. O B1 em 3 subníveis e o B2 em 3 subníveis também. Para chegar, então, a esses níveis, vocês veem que tem tantos os critérios linguísticos e socioculturais e também temporais. Então, independente do regime de estudos que vocês forem escolher, vocês nunca vão escapar muito da quantidade de horas de estudos, né? A gente não aprende um idioma de um dia para o outro. São horas de estudo, sim, é uma dedicação, é pesquisa também, é interação, é prática oral, que para comprovar esse nível, vocês vão ter que estudar e trabalhar ao longo da sua jornada do aprendizado do francês, né? Então, tome bem isso, prepare-se, né? Tenta pegar os editais com antecedência, a DERE sempre publica periodicamente os editais. Então, qual que é o objetivo linguístico que vocês precisam? Não é sempre o mesmo, então alguns vão solicitar um C1, outros vão solicitar o B1, que acho que era o caso do Brafitec. Então as exigências são diferentes, mas vai definir o nível que vocês precisam, ou seja, a quantidade de horas mais ou menos que vocês precisam estudar, e isso vai definir também o prazo que vocês têm, né? A gente já viu aqui algumas vezes estudantes perderem prazo, bolsa, por causa de justamente nível de francês. Não chegaram a tempo, não estudaram a tempo, e não conseguiram comprovar a proficiência em francês. Então, planeje-se desde já. O quanto antes, o melhor, para estudar com calma, tirar as dúvidas e se apropriar realmente do idioma e de suas culturas, né? Aqui eu trouxe algumas opções de curso que nós temos aqui na Aliança Francesa, porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos, mas também
enfim, oferecemos curso de francês. Então, vocês podem estudar em regime intensivo, que são, em um mês, vocês podem fazer um módulo, vocês podem fazer um curso extensivo, que é o nosso curso regular, então, de forma mais tranquila. E a gente criou agora o curso híbrido, que é um semi-AD, que permite mais flexibilidade. Então, vocês ainda têm o acompanhamento do professor, que é muito importante para a questão da interação oral, das competências orais, né? 50% do tempo com o professor e 50% do tempo vocês estudam sozinhos, né? Isso nos permitiu oferecer um curso com uma condição muito atrativa em termos de investimento. E, por fim, termino aqui com a cultura, porque todas as alianças do mundo são centros culturais, então nós temos uma programação cultural ao longo do ano. Eu trouxe aqui os próximos eventos que a gente está, enfim, organizando. Então, semana que vem nós temos um encontro com uma empresa francesa da região de Campinas para conhecer o setor de atividade, para conhecer a pessoa em si, que é o CEO dessa empresa Le Safre, que conhecer um pouco as diferenças interculturais no mundo do trabalho, que existem bastante. Nós temos um ciclo de cinema no MIS, também todo mês, é gratuito, é aberto ao público. A gente vai ter o nosso festival de cinema contemporâneo em novembro e um concurso da canção francesa, um concurso nacional das alianças francesas, né, no Brasil. E vocês podem concorrer a uma viagem para Paris, que não está nada mal, né? Então, eu termino aqui com alguns dados da aliança, nosso endereço, nosso WhatsApp principal e e-mail principal, e também me coloco à disposição para perguntas e dúvidas com relação, provavelmente, à certificação, enfim, qualquer informação. Daiana, muito obrigada, muito boa sua palestra, como sempre. A da Daiana eu já assisti várias vezes. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ou enviar diretamente para o e-mail da Daiana, afcampinas@afcampinas.com.br. Só lembrando, né, que as informações estão atualizadas no dia de hoje, 16 de agosto de 2023. Se você estiver assistindo muito longe dessa data, entre em contato diretamente na Aliança Francesa e nas outras instituições que já fizeram as suas apresentações, o Campus France e o Escritório do Quebec em São Paulo. Bom, Daiana, ninguém escreveu ainda no chat, então vamos, acho que já finalizando a nossa transmissão. Quero agradecer muito aos nossos 3 parceiros, o Campus France, Daiana da Aliança Francesa e o Frederico, que já precisou sair, ele já avisou, Frederico do Escritório do Quebec em São Paulo. É sempre uma alegria estar com vocês, e a Unicamp e a Diretoria Executiva de Relações Internacionais se coloca à disposição de vocês sempre, ok? Olha, muito obrigado pelas apresentações. Tem uma pergunta. Estou cursando doutorado na Universidade de Brasília. Gostaria de saber se há alguma cooperação. Anderson pode escrever diretamente para o Campus France e para o Escritório do Quebec, e colocando como Escritório de Relações Internacionais, provavelmente procurar o Escritório de Relações Internacionais da UNB, tá? E eles provavelmente têm uma lista dos convênios ou algum lugar. Muito obrigada, a gente agradece muito, e, por favor, curtam e ativem o sino para que vocês tenham todas as informações. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.